O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 77. Criação da vaca Kapila de Daksha. Vaisampayana disse. O rei Yudhishthira, dotado de humildade, uma vez mais questionou o filho nobre de Santanu sobre o assunto das doações de vacas em detalhes. O rei disse: Ó Bharata, discurse para mim novamente em detalhe sobre os méritos de se doar vacas. Na verdade, ó herói, eu não fiquei saciado com o ouvir de tuas palavras como néctar. Vaisampayana continuou. Assim, endereçado pelo rei Yudhishthira o justo, o filho de Santanu começou a lhe falar novamente em detalhe sobre méritos ligados à doação de vacas. Bhishma disse: por doar para um Brahmana uma vaca possuidora de um bezerro, dotada de docilidade e outras virtudes, jovem, e envolvida com um tecido, uma pessoa vem a ser purificada de todos os seus pecados. Há muitas regiões, no inferno, as quais não tem sol. Alguém que faz um presente de uma vaca não tem que ir para lá. Aquele homem, no entanto, que dá para um Brahmana uma vaca que é incapaz de beber ou comer, cujo leite secou, que é dotada de sentidos todos os quais estão enfraquecidos, e que está doente e dominada pela decrepitude, e que pode, portanto, ser comparada a um tanque cuja água está completamente seca. De fato, o homem que dá semelhante vaca para um Brahmana e assim inflige somente dor e decepção a ele, sem dúvida tem que entrar no inferno sombrio. Aquela vaca que é colérica e viciosa, ou doente, ou fraca, ou que foi comprada sem o preço combinado ter sido pago, ou que somente afligiria ao recebedor regenerado com angústia e decepção, nunca deve ser dada. As regiões que tal homem pode alcançar, como recompensas de outras ações de virtude realizadas por ele, fracassariam em lhe dar qualquer felicidade ou lhe conceder alguma energia. Somente vacas que são fortes, dotadas de bom comportamento, jovens, e possuidoras de fragrância são aprovadas por todos, na questão de doação. Na verdade, como Ganga é o principal de todos os rios, assim mesmo é uma vaca Kapila a principal de todas as vacas. Yudhishthira disse: porque, ó avô, os justos aprovam a doação de uma vaca Kapila como mais meritória, quando todas as boas vacas que são doadas devem ser consideradas como iguais? Ó tu de grande pujança, eu desejo saber qual é a distinção que se atribui a uma vaca Kapila. Tu és, realmente, competente para me falar sobre este tópico. Uma vaca Kapila é uma que dá uma quantidade abundante de leite sempre que ela é ordenhada, e é possuidora de várias outras habilidades e virtudes. Bhishma disse: eu tenho, ó filho, ouvido homens idosos narrarem a história a respeito das circunstâncias sob as quais a vaca Kapila foi criada. Eu narrarei para ti aquela história antiga. Nos tempos passados, o Brahman alto-nascido ordenou o Rishi Daksha, dizendo: crie criaturas vivas. Pelo desejo de fazer o bem para as criaturas, Daksha, em primeiro lugar, criou o alimento. Assim como as divindades existem dependendo do néctar, todas as criaturas vivas, ó o pujante, vivem dependendo do sustento designado por Daksha. Entre todos os objetos móveis e imóveis, os móveis são superiores. Entre as criaturas móveis os Brahmanas são superiores. Os sacrifícios estão todos estabelecidos sobre eles. É pelo sacrifício que soma, néctar, é obtido. O sacrifício está estabelecido sobre as vacas, pois sem ghee, o qual é produzido do leite, não pode haver sacrifício. Os deuses ficam satisfeitos por sacrifícios. Com relação à criação então, os meios de sustento vieram primeiro, em seguida vieram as criaturas. Logo que as criaturas nasceram, elas começaram a gritar por comida. Todas elas então se aproximaram de seu Criador que era para lhes dar alimento, como filho se aproximando de seu pai ou mãe. Conhecendo a intenção que movia todas as suas criaturas, o Santo Senhor de todas as criaturas, isto é, Daksha, por causa dos seres que ele tinha criado, bebeu uma quantidade de néctar. Ele ficou satisfeito com o néctar que ele bebeu e logo após saiu um arroto, espalhando um aroma excelente por toda parte. Como resultado daquele arroto, Daksha viu que ele deu à luz uma vaca qual ele chamou de Surabhi. Esta Surabhi era dessa maneira uma filha dele, que tinha surgido de sua boca.
A vaca chamada Surabi deu à luz várias filhas que vieram a ser consideradas como as mães do mundo. Sua cor era como aquela do ouro, e elas eram todas capilas. Elas eram os meios de sustento para todas as criaturas. Quando aquelas vacas, cuja cor parecia com aquela do Anrita, começaram a despejar leite, a espuma daquele leite surgiu e começou a se espalhar por todos os lados, assim como quando as ondas de um rio correndo colidem umas contra as outras é produzida uma espuma abundante que se espalha por todos os lados. Alguma daquela espuma caiu das bocas dos bezerros que estavam sugando sobre a cabeça de Mahadeva, que estava então sentado na terra. O pujante Mahadeva então, cheio de cólera, olhou para aquelas vacas. Com aquele terceiro olho dele que adorna sua testa, ele parecia queimar aquelas vacas enquanto ele olhava para elas. Como o sol colorindo massas de nuvens com diversas cores, a energia emanada do terceiro olho de Mahadeva produziu, ó monarca, diversas cores naquelas vacas. Aquelas entre elas, no entanto, que conseguiram escapar do olhar de Mahadeva por entrarem na região de Soma, permaneceram da mesma cor com a qual tinham nascido, pois nenhuma mudança foi produzida em sua cor. Vendo que Mahadeva tinha ficado extremamente zangado, Daksha, o senhor de todas as criaturas, se dirigiu a ele, dizendo: Tu foste, ó grande divindade, encharcado com néctar. O leite ou a espuma que escapa das bocas dos bezerros sugando suas mães nunca é considerado como resíduo impuro. A ideia de Ushishta é característica hindu e não pode ser traduzida em alguma outra linguagem. Tudo que forma o resto da refeição depois que alguém deixou de comer é Ushishta. O bezerro suga sua mãe. Os úbares, no entanto, não são lavados antes de ordenhar a mãe, pois o leite saindo deles não é considerado como sendo resto impuro. Chandramas, depois de beber o néctar, o despeja mais uma vez. Ele não é, no entanto, por causa disso, considerado como impuro. Da mesma maneira, o leite que estas vacas produzem, sendo nascido do néctar, não deve ser considerado como impuro, mesmo que os úbares tenham sido tocados pelos bezerros com suas bocas. O vento nunca pode se tornar impuro. O fogo nunca pode se tornar impuro. O ouro nunca pode se tornar impuro. O oceano nunca pode se tornar impuro. O néctar, mesmo quando bebido pelas divindades, nunca pode se tornar impuro. Similarmente, o leite de uma vaca, mesmo quando seus úberes são sugados por seu bezerro, nunca pode se tornar impuro. Estas vacas sustentarão todos esses mundos com o leite que elas irão produzir e o ghee que será fabricado dele. Todas as criaturas desejam desfrutar da riqueza auspiciosa, identificável com o néctar, que as vacas possuem. Tendo dito estas palavras, o Senhor das Criaturas, Daksha, fez um presente para Mahadeva de um touro com certas vacas. Daksha satisfez o coração de Rudra, ó Bharata, com aquele presente. Mahadeva, assim satisfeito, fez daquele touro seu veículo. E foi por causa da forma daquele touro que Mahadeva adotou o emblema no estandarte que flutua em seu carro de combate. Por esta razão é que Rudra veio a ser conhecido como a divindade de estandarte de touro. E foi naquela ocasião também que os celestiais, se reunindo, fizeram de Mahadeva o senhor dos animais. De fato, o grande Rudra tornou-se o mestre das vacas e é chamado como a divindade de emblema de touro. Então, ó rei, na questão de doar vacas, é considerada como principalmente desejável a doação de vacas capila, as quais são dotadas de grande energia e possuidoras de cor inalterada, do branco. Dessa maneira as vacas são as principais de todas as criaturas no mundo. Foi delas que fluíram os meios de sustento de todos os mundos. Elas têm Rudra como seu mestre. Elas produzem soma, néctar, na forma de leite. Elas são auspiciosas e sagradas, e concessoras de todos os desejos e dadoras de vida. Uma pessoa, por fazer um presente de uma vaca, vem a ser considerada como fazendo um presente de todos os artigos que são desejados para serem desfrutados pelos homens. O homem que, desejoso de obter prosperidade, lê com um coração e corpo puros esses versos sobre a origem das vacas vem a ser purificado de todos os seus pecados e obtém prosperidade e filhos e riqueza e animais.
Aquele que faz um presente de uma vaca, ó rei, sempre consegue adquirir os méritos que se vinculam aos presentes de Avia e Cávia, ao oferecimento de oblações de água para os pitris, a outras ações religiosas cuja realização traz paz e felicidade, a doação de veículos e tecidos, e ao cuidado de crianças e dos idosos. Vaisampayana continuou. Ouvindo estas palavras de seu avô, o filho de Prita, isto é, o nobre Yudhishthira da linhagem de Ajamida, se unindo com seus irmãos, começou a fazer doações de touros e vacas de cores diferentes para os principais dos brahmanas. Na verdade, para o propósito de conquistar regiões de bem-aventurança no próximo mundo, e ganhando grande fama, o rei Yudhishthira realizou muitos sacrifícios e, como presentes sacrificais, deu de presente centenas de milhares de vacas para certos brahmanas. Capítulo 78. Vasishta para Saudasa sobre vacas. Bhishma disse: nos tempos passados, o rei Saudasa nascido da linhagem de Ikshvaku, aquele principal dos homens eloquentes, em uma ocasião se aproximou do sacerdote de sua família, isto é, Vasishta, aquele principal dos rishis, coroado com êxito ascético, capaz de vagar por todas as regiões, o receptáculo de Brahma, e dotado de vida eterna, e lhe fez a seguinte pergunta. Saudasa disse: ó o santo, ó o impecável, o que é aquilo nos três mundos que é sagrado e por recitar o qual em todos os momentos um homem pode adquirir grande mérito? Bhishma disse. Para o rei Saudasa que permanecia perante ele com cabeça inclinada em reverência, o erudito Vasishta tendo primeiro reverenciado as vacas e se purificado, em corpo e mente, discursou sobre o mistério relacionado às vacas, um tópico que é repleto de resultados altamente benéficos para todas as pessoas. Vasishta disse: vacas são sempre fragrantes. O perfume emanado pela exudação do Amitisagalosham sai dos corpos. Vacas são o grande refúgio de todas as criaturas. Vacas constituem a grande fonte de bênçãos para todos. Vacas são o passado e o futuro. Vacas são a fonte de crescimento eterno. Vacas são a base da prosperidade. Qualquer coisa dada para as vacas nunca é perdida. Vacas constituem o alimento mais elevado. Elas são melhor para as divindades. Os mantras chamados Sva e Vashat estão sempre estabelecidos nas vacas. Vacas constituem o resultado de sacrifícios. Os sacrifícios estão estabelecidos nas vacas. Vacas são o futuro e o passado, e o sacrifício depende delas. De manhã e à noite as vacas produzem para os rishis, ó o principal dos homens, avi para uso em Oma, ó alto de grande esplendor. Aqueles que fazem doações de vacas conseguem transcender todos os pecados os quais eles possam ter cometido e todos os tipos de calamidades nas quais eles possam cair, ó alto de grande pujança. O homem possuindo 10 vacas e fazendo uma doação de uma vaca, aquele possuindo 100 vacas e fazendo uma doação de 10 vacas, e aquele possuindo 1000 vacas e fazendo uma doação de 100 vacas, todos ganham a mesma medida de mérito. O homem que, embora possuidor de 100 vacas, não estabelece um fogo doméstico para culto diário. O homem que, embora possuidor de 1000 vacas, não realiza sacrifícios. E aquele homem que, embora possuidor de riqueza, age como um avaro, por não fazer caridade e não cumprir os deveres de hospitalidade. São todos os três considerados como indignos de algum respeito. Aqueles homens que fazem doações de vacas, da espécie capila com seus bezerros e com recipientes de metal branco para ordenhá-las, vacas, isto é, que não são violentas e que, quanto doadas, estão envolvidas com tecidos, conseguem conquistar este outro mundo. Pessoas que conseguem fazer doação de um touro que ainda está no início da juventude, que tem todos os seus sentidos fortes, e que pode ser considerado como o principal entre centenas de rebanhos, que tem chifres grandes enfeitados com ornamentos, de ouro ou prata, para um brahmana possuidor de erudição védica, conseguem, ó opressor de inimigos, obter grande prosperidade e riqueza cada vez que elas tomam nascimento no mundo. Uma pessoa nunca deve ir dormir sem recitar os nomes de vacas. Ninguém deve se levantar da cama de manhã sem uma recitação similar dos nomes de vacas. De manhã e à noite uma pessoa deve inclinar sua cabeça em reverência às vacas.
Como a consequência de tais atos, alguém sem dúvida obtém grande prosperidade. Nunca se deve sentir alguma repugnância pela urina e pelo estrume da vaca. Nunca se deve comer a carne de vacas. Como consequência disto, alguém sem dúvida obtém grande prosperidade. Sempre se deve considerar os nomes de vacas. Nunca se deve mostrar algum desrespeito pelas vacas de algum modo. Se sonhos maus são vistos, homens devem usar os nomes das vacas. Na hora do banho sempre se deve usar o estrume da vaca. Alguém deve sentar sobre estrume de vaca seco. Nunca se deve lançar a própria urina e fezes e outras secreções sobre o estrume da vaca. Nunca se deve obstruir as vacas de nenhuma maneira. Deve-se comer, sentando em um couro bovino purificado por mergulhá-lo em água, e então olhar em direção ao oeste. Sentando com fala contida, alguém deve comer gué, usando a terra nua como seu prato. Uma pessoa colhe, por tais ações, aquela prosperidade da qual as vacas são a fonte. Deve-se despejar libações no fogo, usando gué para este propósito. Deve-se fazer brahmanas proferirem bênçãos sobre si por presentes de gué. Deve-se fazer doações de gué. Deve-se também comer gué. Como a recompensa de tais ações, uma pessoa sem dúvida obtém aquela prosperidade que as vacas concedem. Aquele homem que inspira uma forma bovina feita de sementes de gergelim por proferir os mantras védicos chamados pelo nome de Gomati, e então adorna aquela forma com todos os tipos de pedras preciosas e faz uma doação dela, nunca tem que sofrer alguma dor por causa de todos os seus atos de omissão e cometimento. Que vacas que produzem quantidades abundantes de leite e que têm chifres enfeitados com ouro, isto é, vacas que são surabes ou as filhas de surabes, se aproximem de mim assim como rios se aproximam do oceano. Eu sempre olho pelas vacas. Que elas sempre olhem por mim. As vacas são nossas. Nós somos delas. Nós mesmos estamos lá onde as vacas estão. Assim mesmo, à noite ou de dia, em felicidade ou infortúnio, realmente, em momentos de grande temor, um homem deve exclamar. Por proferir tais palavras ele sem dúvida será livre de todo medo. Capítulo 79. Vacas desejaram salvar os mundos. Vasishtha disse. As vacas que foram criadas em uma era passada praticaram as penitências mais austeras por 100.000 anos com o desejo de obter uma posição de grande preeminência. Na verdade, ó opressor de inimigos, elas disseram para si mesmas: nós iremos, neste mundo, nos tornar o melhor de todos os tipos de dakshina em sacrifícios, e nós não estaremos sujeitas a sermos maculadas por alguma imperfeição. Por se banharem em água misturada com nosso estrume as pessoas ficarão santificadas. As divindades e homens usarão nosso estrume para o propósito de purificar todas as criaturas móveis e imóveis. Aqueles também que nos doarem irão alcançar aquelas regiões de felicidade as quais serão nossas. O pujante Brahman, aparecendo para elas na conclusão de suas austeridades, deu a elas as bênçãos que elas procuravam, dizendo: será como vocês desejam. Dessa maneira, salvem todos os mundos. Coroadas com realização em relação aos seus desejos, elas todas se levantaram, aquelas mães do passado e do futuro. Todas as manhãs, as pessoas devem se curvar às vacas com reverência. Como a consequência disto, elas sem dúvida ganharão prosperidade. Na conclusão de suas penitências, ó monarca, as vacas se tornarão o refúgio do mundo. É por isto que as vacas são citadas como sendo altamente abençoadas, sagradas, e as principais de todas as coisas. É por isto que as vacas são citadas como permanecendo no próprio topo de todas as criaturas. Por doar uma vaca capila com um bezerro parecido com ela mesma, produzindo uma quantidade abundante de leite, livre de todos os maus hábitos, e coberta com um pedaço de tecido, o doador obtém grandes honras na região de Brahma. Por doar uma vaca de cor vermelha, com um bezerro que parece com ela mesma, produzindo leite, livre de todo vício, e coberta com um tecido, uma pessoa obtém grandes honras na região de Surya. Por doar uma vaca de cor variada, com um bezerro similar a ela mesma, produzindo leite, livre de todas as imperfeições, e coberta com um tecido, alguém obtém grande honra na região de Soma.
Por doar uma vaca de cor branca, com um bezerro similar a ela mesma, produzindo leite, livre de todo vício, e coberta com um tecido, se obtém grandes honras na região de Indra. Por doar uma vaca de cor escura, com um bezerro parecido com ela mesma, produzindo leite, livre de todos os maus hábitos, e coberta com um tecido, se obtém grandes honras na região de Agni. Por doar uma vaca da cor da fumaça, com um bezerro parecido com ela mesma, produzindo leite, livre de todos os maus hábitos, e coberta com um tecido, se obtém grandes honras na região de Yama. Por doar uma vaca da cor da espuma da água, com um bezerro e um recipiente de metal branco para ordenhá-la, e coberta com um tecido, alguém alcança a região de Varuna. Por doar uma vaca cuja cor é como aquela do pó soprado pelo vento, com um bezerro, e um recipiente de metal branco para ordenhá-la, e coberta com um tecido, se obtém grandes honras na região do deus do vento. Por doar uma vaca da cor do ouro, tendo olhos de uma cor fulva com um bezerro e um recipiente de metal para ordenhá-la e coberta com um tecido, se desfruta da felicidade da região de Kuvera. Por doar uma vaca da cor da fumaça de palha, com um bezerro e um recipiente de metal branco para ordenhá-la, e coberta com um tecido, se obtém grandes honras na região dos Pitris. Por doar uma vaca gorda com a carne de sua garganta pendendo e acompanhada por seu bezerro, se chega com facilidade à região excelente dos Visvedevas. Por doar uma vaca gori, com bezerro similar a ela, produzindo leite, livre de todos os defeitos, e coberta com um pedaço de tecido, se chega à região dos vasos. Por doar uma vaca da cor de um cobertor branco, com um bezerro e um recipiente de metal branco, e coberta com um tecido, se alcança a região dos sadias. Por doar um touro com uma corcova alta e adornado com todas as joias, o doador, ó rei, alcança a região dos maruts. Por doar um touro de cor azul, que é crescido em relação à idade e enfeitado com todos os ornamentos, o doador alcança as regiões dos Gandharvas e das Apsaras. Por doar uma vaca com a carne de sua garganta pendendo, e enfeitada com todos os ornamentos, o doador, livre de toda dor, alcança aquelas regiões que pertencem ao próprio Prajapati. Aquele homem, ó rei, que habitualmente faz doações de vacas, procede, atravessando as nuvens, para o céu em um carro de refulgência solar, e brilha lá em esplendor. Aquele homem que habitualmente faz doações de vacas vem a ser considerado como o principal de sua espécie. Quando procedendo dessa maneira para o céu, ele é recebido por 1000 donzelas celestes de belos quadris e adornadas com belos mantos e ornamentos. Estas moças o servem lá e contribuem para seu deleite. Ele dorme lá em paz e é despertado pelo riso musical daquelas moças de olhos de gazela, as doces notas dos seus vinas, os acordes delicados dos seus valaques, alaúdes, e o tilintar melodioso dos seus nupuras, ornamentos para os tornozelos. O homem que faz doações de vacas reside no céu e é honrado lá por tanto anos quanto os pelos que existem nos corpos das vacas que ele doa. Caindo do céu, após o esgotamento do seu mérito, tal homem toma nascimento na classe da humanidade, realmente, em uma família superior entre os homens.